Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Lohane, sou acadêmica de enfermagem e secretária da Liga de Enfermagem em Curativos e Feridas, a LICEF, da Universidade de Uberaba. É um prazer ter vocês aqui conosco na nossa primeira jornada de prevenção à lesão por pressão e espero que vocês curtam bastante nossa aula. A aula de hoje será ministrada pela professora Camila Mendonça. Ela é uma professora adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-doutoranda pelo Programa de Pós-Doutoramento da Universidade Federal de Alfenas, doutorado, mestrado e graduação pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, a USP, especialista em Engenharia Biomédica e Enfermagem Médico-Cirúrgica pela Unifesp, está fazendo uma especialização em terapia pró-oxidativas e fisiologia humana aplicada. É autora da escala de avaliação de risco para o desenvolvimento de lesão decorrente do posicionamento cirúrgico do paciente, a nossa famosa escala EL. Sejam muito bem-vindos e aproveitem bastante essa aula. O espaço é todo seu, professora Camila. Fique à vontade. Então, muito boa tarde, pessoal. Muito obrigada à comissão organizadora da LICEF pela organização dessa jornada, né? A primeira jornada, espero que seja a primeira de muitas, né? Parabéns pela iniciativa, eu acho que é assim que nós vamos realmente aproveitar todas as oportunidades da universidade, né, e não só na parte de conhecimento, mas em atividades de extensão. Essa forma de organização de eventos é muito importante para a vida profissional de vocês, que vocês vão ter que fazer isso independente de onde vocês estiverem, muitas vezes. Então, parabéns por participarem da Liga e parabéns, mais uma vez, pela jornada. Então, o tema que me ficou incumbido, né, eu sou a professora Camila, eu sou professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu vou estar aqui para contar um pouquinho para vocês do trabalho da minha vida toda. Vou compartilhar os meus slides com vocês. Então, vamos lá. Então, o tema que me ficou incumbido para essa jornada, né, é a temática lesão por pressão em ambientes cirúrgicos e o uso da ELPO, né, a escala de avaliação de riscos para o desenvolvimento de lesões decorrentes do posicionamento cirúrgico, que foi fruto do meu doutorado, né, na Universidade de São Paulo, na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, né, que tem sido muito utilizada. Então, primeiramente, eu gostaria de dedicar essa rosa maravilhosa com vocês, que por dois motivos. Uma, porque é a minha flor favorita, e segundo, porque a gente pode fazer uma analogia dessa rosa. Essa rosa, ela vai representar o nosso paciente. Eu sei que muitos de vocês não estiveram ainda em um ambiente cirúrgico, num momento de estágio, né? Pode ser que durante a liga, ou até quem está nos assistindo pelo YouTube, não tenha ainda essa experiência cirúrgica. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês que todas as pessoas que vão se submeter a um procedimento anestésico cirúrgico, elas ficam posicionadas, elas ficam deitadas sobre uma mesa operatória. E ali elas vão ser anestesiadas e elas vão ser posicionadas para que aquela cirurgia ocorra da melhor maneira, de uma posição que favoreça para o cirurgião visualizar aquele sítio a ser operado, de uma forma que acelere, né, agilize esse procedimento dele não ser tão longo. Então, esse paciente vai ficar totalmente dependente da equipe que o assiste, porque ele vai estar lá na mesa, anestesiado. E essa redoma que vocês estão vendo aqui ao redor da rosa, ela representa o nosso cuidado, as nossas ações de cuidado. Se nós desempenharmos perfeitamente, corretamente as nossas ações de cuidado, o nosso paciente não perderá suas pétalas, ou seja, ele não estará suscetível ao desenvolvimento de complicações que são inerentes àqueles riscos daquela situação cirúrgica que ele está vivendo, certo? Então, eu gostaria de deixar uma mensagem para todos vocês, que vocês estudem muito e que vocês sejam essa redoma para os pacientes de vocês, que vocês sejam os advogados dos seus pacientes, em prol de uma assistência segura e com muita qualidade, tá certo? Bom, então nós vamos falar um pouquinho de posicionamento cirúrgico, certo? Como eu disse a vocês, o posicionamento cirúrgico é a posição que o paciente assume lá na mesa de cirurgia para que a cirurgia aconteça.
E a cirurgia pode acontecer em qualquer parte do nosso corpo, não é verdade? Se ela pode acontecer em qualquer parte, nós vamos poder ser posicionados de qualquer forma para que o cirurgião consiga chegar ali naquele ponto que ele precisa operar. Bom, imaginem vocês que a gente fica igual essa bailarina aqui, salvo raras exceções que terão essa amplitude de movimentos, muitos pacientes podem ter dor no pós-operatório, podem ter lesões nos múltiplos sistemas corporais, porque eles não vão estar... quando a gente está aqui sentado, todos vocês estão aí confortavelmente nas suas casas assistindo as belíssimas palestras dessa jornada, de vez em quando vocês vão se ajeitar na cadeira ou na cama, no sofá, onde quer que vocês estejam assistindo. Isso é inconsciente. De vez em quando vocês estão sentados, vocês se ajeitam, né? Imagina lá na sala de aula, quando a gente estava no antigo normal, que esse agora é o novo normal, né? Então, no antigo normal, vocês estavam lá na sala de aula, de repente vocês estavam assim, de repente vocês estavam assim, de vez em quando vocês se ajeitavam. Por que a gente se ajeita? Porque nós temos uma resposta protetora do nosso sistema neurológico, que ela vai nos induzir a modificar a nossa posição quando alguma área do nosso corpo fica sem oxigenação. Então, é uma resposta protetora. O paciente lá na mesa de cirurgia, nossa Rosa, né, essa bela bailarina, ele está anestesiado. Então, ele não tem essa resposta protetora de lesões. E aí? Se ele não tem essa resposta protetora de lesões, nós temos que protegê-lo, porque senão essas áreas onde a circulação fica prejudicada, que ele fica sem a oxigenação do tecido, pode ter uma área de morte celular. E aí é que vão se desenvolver as complicações. Então, a posição da cirurgia, ela pode, num pós-operatório, ocasionar no paciente uma dor muscular, né? Uma dor osteoarticular. Pode ficar, imaginem vocês que o paciente fica com o braço na braçadeira. Muitos de vocês até já se submeteu a um procedimento cirúrgico. Se alguém já se submeteu, vocês sabem que muitas vezes o braço fica lá na braçadeira aberto, assim, igual o Cristo Redentor. Né? Então, claro que tem algumas regrinhas de cuidado para isso, mas na via de regra, na maioria das vezes, é assim que acontece. Imagina que tem muita gente na sala, tem o cirurgião, o auxiliar da cirurgia, tem o residente da medicina, tem o aluno de enfermagem, tem a instrumentadora, e a professora lá do centro cirúrgico põe o aluno para instrumentar também, tem um monte de pessoas no campo operatório que todo mundo quer chegar pertinho daquela região onde vai ser operado. Imaginem vocês que o braço do paciente está assim, ele está coberto por campos, daqui a pouco ele está assim, porque todo mundo vai chegando aqui do lado e vai empurrando o braço dele para cima, né? E aí ele vai ficar aqui, passa o plexo braquial. E a própria parte óssea, que é essa aqui, ó, pode comprimir, vai pinçar esse plexo braquial e o paciente pode sair só por conta desse braço, tá na braçadeira. Ele pode sair da cirurgia sem movimentar esse braço para frente, para sempre. Ou até com formigamento, uma dor que não se resolva tão rápido assim, né? Ele pode ter lesões vasculares, ele pode desenvolver uma trombose por ficar muito tempo parado na mesma posição, né? Ele pode desenvolver inúmeras complicações. Se o olho ficar meio aberto, pode ter um ressecamento de córnea e pode levar o paciente à cegueira. Se ele estiver na posição prona, que é o decúbito ventral, que ele vai ficar, né, com a frente do corpo voltada para a mesa operatória, ele pode não ter muito espaço para expandir o pulmão, né, a caixa torácica para esse pulmão expandir. Então, a força que vem o ar do ventilador, aquela pressão, pode provocar, né, uma lesão respiratória que é vinculada, é decorrente dessa posição que ele está assumindo para que a cirurgia ocorra. Então, uma lesão respiratória relacionada ao posicionamento. Então, nós temos lesões neurológicas, lesões respiratórias, lesões vasculares, lesões visuais, inúmeras lesões. E tem uma lesão que eu gostaria muito de chamar a atenção de vocês, que são as lesões de pele. Qual é o problema das lesões de pele? Como vocês já aprenderam em outros momentos, as lesões por pressão são consequência da compressão, né, de proeminências ósseas com aquele tecido, né, tanto o tecido muscular como a pele, em contato com alguma superfície de suporte, seja ela uma cama hospitalar, um coxim, né, uma mesa operatória. Então, toda essa proeminência óssea que vai ficar em contato, né, pressionando esse tecido com o peso do corpo, em contato com essa superfície de suporte, vai provocar uma pressão nesse tecido
que vai impedir que ele seja oxigenado, e ali vai ter uma morte celular. Toda célula do nosso corpo precisa de oxigênio. Se ela fica sem oxigênio, ela morre, né? E assim inicia-se uma lesão por pressão. Qual é o problema da lesão por pressão que pode se formar lá dentro do centro cirúrgico, comparada com as outras complicações que também são em decorrência do posicionamento? Então, para explicar isso, eu trouxe aqui para vocês 3 lesões de pele que podem ser evidenciadas no período pós-operatório, ou seja, aquele período depois, né, da cirurgia. Depois que termina a cirurgia, o pós-operatório imediato é aquele, né, de 24 horas depois tem o pós-operatório que vai para a unidade, na recuperação pós-anestésica, depois na unidade, depois lá no domicílio do paciente. Então, tem algumas etapas. Mas não se atendo a esses pormenores, depois da cirurgia, nós podemos ter, por exemplo, essas 3 lesões. Nós não queremos que tenha nenhuma, né? Isso são eventos que nós não queremos que aconteça. Essa primeira lesão é a região occipital da cabeça de um paciente. Ela foi uma lesão que foi evidenciada, foi vista logo depois que o procedimento se encerrou. Eles pegaram o paciente para passar para a maca, né, tirar da mesa operatória para passar para a maca, para ele ser transportado para a sala de recuperação pós-anestésica. Quando eles foram passar o paciente, eles olharam, opa, tem uma ferida aqui na cabeça do paciente, uma lesão. Então essa é uma lesão por pressão, até relacionada a um dispositivo, uma sondinha com uma tampinha que ficou muito tempo durante o procedimento cirúrgico sendo pressionada por essa proeminência óssea que é a região occipital aqui da cabeça do paciente. Com certeza essa equipe modificou, né, o seu cuidado com relação a isso nos próximos pacientes, para sempre estar verificando se a sondinha não está embaixo da cabeça do paciente, para nunca mais essa complicação acontecer depois. Então, é uma complicação que não pode acontecer, foi relacionada a um dispositivo, mas a equipe vai estar mais atenta, vai desenvolver estratégias, treinamento, qualquer coisa, para isso não acontecer mais. Essa segunda lesão que está aqui é um never event. O que é um never event? É um evento que nunca pode ocorrer, que nós não queremos que aconteça nunca. Nenhuma a gente quer que aconteça nunca, mas essa daqui é um erro mesmo, né, que é uma queimadura grave provocada pela placa de retorno do bisturi elétrico. Então, o bisturi elétrico é um equipamento que se utiliza na maioria das cirurgias, que serve tanto para corte ou coagulação, que ele é um equipamento que manda uma corrente elétrica para o paciente. Do mesmo jeito que essa corrente entra no paciente e ela tem, né, uma reação ali que vai provocar esse corte, essa coagulação, essa corrente ela vai sair do paciente. Se ela não sai de uma forma correta, se ela tem um escape ou se essa potência está muito alta ou por algum motivo, né, tem algum erro na utilização desse equipamento, da mesma forma que ela entrou queimando, ela vai sair queimando, que foi o que aconteceu com esse paciente. Então, logo depois que se encerrou o procedimento, Ave Maria, cheia de graça, evidenciaram essa lesão, e isso aí vai com certeza ocasionar vários processos legais para o hospital. Imagina um paciente vem para fazer uma cirurgia de coração e sai com uma queimadura dessa na perna, que vai provocar dor, vai aumentar o tempo dele de internação, vai prejudicar a recuperação dele, e mais do que isso, vai ser uma fonte de infecção, e ainda mais se for uma mulher, né, que é mais preocupada com imagem, na maioria das vezes, ainda pode ficar com uma cicatriz muito feia numa parte grande da perna. Imaginem vocês. Então, isso aqui, com certeza, além de toda a consequência legal e negativa que pode acontecer para a vida do paciente, a equipe vai se reorganizar para mudar os equipamentos, para dar treinamento, para fazer tudo para isso nunca mais acontecer com mais ninguém, certo? E aí, chega a cereja do bolo, mais uma lesão de pele. Vem essa aqui que é uma lesão por pressão. Essa é uma lesão por pressão que é relacionada com a posição que o paciente estava na mesa operatória. Por que a gente sabe que ela é relacionada à posição? Porque essa lesão apareceu no pós-operatório tardio do paciente, não tardio, pós-operatório do paciente sem ser o pós-operatório imediato. É uma lesão que ela pode ocorrer de 24 a 72 horas depois. Aliás, desse estudo, nesse estudo que eu tirei essa fotografia, foi um estudo que comprovou que era de 48 a 72, mas hoje nós já temos estudos que provam que ela pode acontecer de 24 a 72 horas depois do procedimento. Então, ela se formou lá dentro do centro cirúrgico, lá na hora que o paciente estava com a proeminência óssea, apertando o tecido em contato com a mesa operatória, certo?
Só que aquele tecido que morreu é uma lesão em tecidos profundos, então aquele tecido demora para aparecer. E por conta desse tempo que demora, imaginem vocês, até 72 horas depois ela pode aparecer visualmente aos nossos olhos, né? O paciente já estava com aquela lesão. E esse paciente, por exemplo, pode ser que esteja lá na UTI. E aí a lesão por pressão é um indicador de qualidade negativo para assistência de enfermagem. Então, quanto maior a incidência de lesão por pressão, pior é a qualidade da assistência de enfermagem. Vocês vão falar, vocês não estão fazendo protocolo de prevenção de lesão por pressão, está mudando esse paciente de decúbito, não está fazendo não sei o que ler, não está usando superfície de suporte, N cuidados, a nutrição do paciente está ruim. Então, a culpa vai se recair sobre aqueles profissionais lá da clínica de destino desse paciente cirúrgico. E a equipe, na hora que foi retirar, a equipe do centro cirúrgico, na hora que foi retirar o paciente da mesa operatória para passar para a maca, olhou a pele do paciente, estava tudo ok. Então, essa equipe não vai ser estimulada, como nessas outras duas lesões, a mudar sua conduta e a prevenir esse tipo de lesão de acontecer em outros pacientes. Então, uma coisa importante de quando a gente estuda lesão por pressão relacionada ao posicionamento, né, então que acontece lá no intraoperatório, é que é muito importante a comunicação, nós vamos até falar isso um pouquinho para frente, a comunicação entre os profissionais do centro cirúrgico com as clínicas, tanto de origem desse paciente cirúrgico, quanto de destino desse paciente cirúrgico. Por quê? Para que você consiga avaliar se as suas estratégias de cuidado estão sendo eficazes. Então, se você protegeu o seu paciente, você usou um colchão adequado ali na mesa operatória, você precisa saber se esse cuidado foi suficiente para prevenir uma lesão de acontecer, porque essa lesão só vai aparecer quando ele estiver em outro local, ele não está mais no centro cirúrgico. Então, por isso que o estudo das lesões por pressão dentro do centro cirúrgico, além de todas as outras complicações que podem ser inerentes ao posicionamento cirúrgico, é importante porque é um tipo de lesão que nós não vamos visualizar assim que a cirurgia acaba. Vocês entendem a importância? Então, aí eu tenho um questionamento para vocês. Imaginem vocês a seguinte situação. É muito gostoso essa aula quando a gente dá ao vivo ou quando está junto com os alunos, que a gente consegue fazer um jogo de perguntas e respostas. Mas aqui eu vou fazer essa simulação com vocês. Imaginem vocês que vocês estão numa sala de cirurgia, vocês sabem que a mesa de cirurgia ela é mais durinha, né? Mesmo que esteja com um colchãozinho de espuma lá, às vezes o colchãozinho é muito fino e ela é desconfortável para o paciente que vai ficar lá muito tempo. Aí alguém dá para vocês um colchão lindo, maravilhoso de gel de viscoelástico. Vocês já ouviram falar da espuma de viscoelástico da NASA, né? Super plus plus plus, nanana. Então, imagina um gel de viscoelástico, que é uma substância, um material menos poroso ainda do que essa espuma lá da NASA, e que ele consegue reduzir essa pressão de interface tecidual, como consequência, consegue prevenir lesões por pressão nesses pacientes. Imagina que você tem um colchão desse, lindo, maravilhoso, plus, plus, plus. E você tem essas duas pacientes. Uma paciente idosa, cheia de comorbidades, com a pele frágil, e uma paciente rígida, jovem, sem comorbidade nenhuma, e as duas vão se submeter a um procedimento cirúrgico naquele momento. Se você precisar escolher entre uma e outra, o seu achismo, no primeiro momento, vai te induzir a utilizar esse colchão em quem? Na paciente idosa. Por quê? Porque na sua cabeça, ela é a paciente mais frágil, que merece um cuidado maior. Contudo, o profissional ele sempre vai ficar na dúvida. Ai, meu Deus, será que só esses itens intrínsecos ao paciente, eles são suficientes para eu garantir o melhor cuidado que o meu paciente merece? Claro que o ideal seria eu ter um colchão para cada uma, mas às vezes eu não tenho, muitas vezes eu não tenho. E aí, como que a gente faz para a gente acertar na mosca e realmente utilizar aquele colchão em quem mais precisa, Então, nós temos que entender que nós temos que avaliar todos os fatores de riscos, não só os fatores de risco intrínsecos ao paciente, que são a idade, as comorbidades, alguma restrição de movimentação, alguma especificidade do paciente, como os fatores extrínsecos. Nós precisamos pensar qual é o tempo que esse paciente vai ficar em contato com essa mesa operatória, qual é o tempo que esse paciente vai ficar nessa posição,
qual é o tipo dessa posição que o paciente está. É uma posição que altera muito a anatomia do corpo do paciente, é igual daquela bailarina lá, ou é uma posição que é mais próxima da posição anatômica? Como que é essa posição? Como que é essa anestesia do paciente? Ela é uma anestesia local ou ela é uma anestesia que deprime toda a resposta protetora do nosso sistema neurológico, que deixa esse paciente sem reação, sem sensibilidade, sem movimentação? Então, por exemplo, uma anestesia geral. Além disso, nós temos uma outra situação que se chama anestesia geral combinada, que é a anestesia geral, e a gente faz também naquele paciente uma anestesia regional, que é, por exemplo, uma raque ou uma peridural, para que ela vai demorar um pouquinho mais para passar o efeito, mesmo depois que termina a cirurgia, o paciente ainda fica sob o efeito dela por algumas horas. E por que às vezes faz essa combinação? Porque aí o paciente, num pós-operatório imediato, né, na hora que terminou a cirurgia, se ele está sob anestesia geral, quando reverte a anestesia, ele vai acordar e ele vai sentir tudo. E às vezes manuseou alguma região ali, como por exemplo a coluna, né, que é uma região, as costas, uma região delicada, que o paciente vai sentir muita dor. Então, se ele tiver com uma anestesia geral combinada com outra anestesia regional, esse paciente vai voltar, mas ele ainda não vai estar com a sensação daquela região que foi muito manuseada. Então, no pós-operatório imediato, pode ser que ele não esteja, pode ser não, ele não estará com uma dor muito intensa. E aí depois isso vai se controlando medicamentosamente, né? Então, o grau de depressão do sistema nervoso deve ser considerado, é muito importante de ser considerado. O tipo de superfície de suporte disponível, porque a superfície de suporte, que é, por exemplo, o tipo do colchão, o coxim ou os dispositivos de posicionamento, eles são estruturas que muitas vezes nós utilizamos para cuidar dos nossos pacientes, para evitar que a lesão por pressão aconteça. Então, às vezes eu vou colocar numa região para deixar uma proeminência óssea sem pressão, né? Eu vou pôr na panturrilha para o calcâneo ficar flutuante, por exemplo, né? O paciente está lá deitado na cama, mesmo que não seja ambiente cirúrgico, lá na cama hospitalar, na enfermaria. Eu posso colocar um travesseiro na região da panturrilha dele, que é o calcâneo vai ficar flutuante, é o padrão ouro para não ter uma lesão por pressão no calcâneo. Então, a superfície de suporte, ela é um cuidado nosso. Contudo, quando a gente pensa dentro do centro cirúrgico, quando a gente pensa na posição que o paciente fica, algumas posições, elas precisam utilizar alguns suportes, algumas superfícies de suporte, para garantir que o paciente vai ficar fixo naquela posição certinha que o cirurgião precisa para que o procedimento aconteça. Então, imagina a posição litotômica, que é a posição ginecológica, né? O paciente vai ficar lá, né, as meninas que já foram ginecologistas, todas devem ter ido já, né, ou se não foram, vão, por favor, Outubro Rosa, coloca as pernas lá em cima daquelas perneiras que são extremamente desconfortáveis. Então, se a perneira for muito estreita, ela ficar na região poplite ali, né, sob os joelhos, aquilo ali é muito desconfortável. Então, com o tempo, a própria perneira, ela se torna um fator de risco, porque ali é uma área que pode ter uma pressão, pode desenvolver uma lesão por pressão ali. Ou ainda pode restringir a circulação para o restante do membro inferior, né, da perna e do pé, e aquele paciente desenvolver uma lesão vascular, uma síndrome compartimental, entre outras questões, né? Então, a superfície de suporte, ela vai potencializar o risco do paciente desenvolver uma lesão, caso ela não seja uma superfície adequada para redistribuir a pressão daquela região do corpo do paciente. E outro item importantíssimo é a regulação da temperatura corporal. Então, dentro da sala de cirurgia, o paciente está despido, está sem a sua roupa, ele está exposto, muitas vezes, imagina uma cirurgia aberta no abdômen, né, uma laparotomia bem aberta. Ele vai expor tecidos internos do paciente, então o paciente vai perder calor para o ambiente. A sala de cirurgia é uma sala que, na maioria das vezes, está com o ar-condicionado, né, muito intenso, e aí ela é uma sala fria. Então, o paciente vai estar sendo submetido à infusão de líquidos, que no primeiro momento eles podem estar frios. Então, isso tudo vai abaixar a temperatura corporal do paciente. E lógico, também a ação de outros medicamentos, anestésicos e tal, que podem também influenciar nessa termorregulação. Tudo isso pode induzir o paciente a ter um outro risco, que é o risco de hipotermia, por exemplo. E ele tem também até o risco de hipertermia, que é uma outra condição. Mas pensando no risco de hipotermia, essa hipotermia também será um fator de risco que vai favorecer o desenvolvimento de lesões. Então, um risco
né, que é aquela que pode, né, se essa complicação acontecer, que é a hipotermia, pode potencializar o outro risco, que é o desenvolvimento de lesões. Então, nós precisamos regular a temperatura tanto para impedir todas as consequências da hipotermia, como também para prevenir as lesões. Então, a temperatura corporal é um item muito importante de ser sempre analisado. Bom, e aí nós pensamos o seguinte, né? Então, nós já sabemos que o paciente precisa ficar posicionado na mesa operatória para a cirurgia acontecer, certo? Essa posição tem que ser fixa e tem que expor da melhor maneira o sítio a ser operado para o cirurgião, né? Aquele local que será exposto para o cirurgião fazer a cirurgia o mais rápido possível. Quanto menos tempo ele ficar ali na mesa operatória, melhor. Nós já sabemos que o paciente pode desenvolver muitas lesões por ficar posicionado ali naquela mesa de cirurgia, certo? E que essas lesões, elas são potencializadas por fatores de riscos que são intrínsecos ao paciente e que são extrínsecos ao paciente, ou seja, são do ambiente, são da condição daquele procedimento cirúrgico que ele vai se submeter. Então, nós já sabemos tudo isso, correto? Então, o que nós podemos fazer para ajudar naquela escolha lá daquele slide que eu pus para vocês, daquela idosa e daquela jovem? Nós precisamos combinar todos esses fatores de risco para falar que dessa combinação de fatores, quem tem mais risco, aquela jovem ou a idosa? Partindo desse princípio, né, o processo de construção da ELPO, que é uma escala de avaliação de riscos para o desenvolvimento dessas lesões, né, que combina todos esses fatores de riscos, ela teve um processo longo de desenvolvimento, baseado em evidências, né, baseado em estudos que comprovavam, dentre esses fatores de risco, qual era o que tinha mais risco, que tinha menos risco, para que a gente pudesse organizar isso de uma maneira numérica e que, no final das contas, a gente pudesse dar uma nota do paciente. E a ideia principal era, aquele que tiver a maior nota é o que tem maior risco, então é o que a gente vai proteger. E aí aquela escolha não fica mais embasada no nosso achismo, ou seja, não vai ser mais embasado no eu acho que aquela idosa tem mais risco. Não, vai ser assim, nossa, eu tenho certeza que combinando todos esses fatores de risco é a paciente jovem que tem mais risco. Por quê? Porque a cirurgia dela pode ser que seja muito longa, com uma anestesia, né, que deprime muito o sistema neurológico, ela está muito mais exposta, com uma posição muito esdrúxula, e a idosa às vezes ela é uma anestesia local, às vezes ela vai ficar rapidinho na sala, e mesmo que eu não utilizasse o colchão nela, eu não estaria prejudicando o organismo dela, certo? Então, a ELPO, ela veio para nortear as ações dos profissionais ali dentro do centro cirúrgico, para facilitar essa tomada de decisão, né, de uma maneira mais simples, mais rápida, orientar os profissionais, em especial os enfermeiros, quem eram os pacientes que precisavam de um cuidado melhor. Então, a carinha dela é essa, ela é uma escala que contém 7 itens, que é o tipo de posição cirúrgica, o tempo de cirurgia, o tipo de anestesia, o tipo de superfície de suporte, a posição dos membros, as comorbidades que o paciente possa ter e a idade. Cada item, cada um desses 7 itens é organizado em 5 subitens, de uma situação de menor, que é menor risco, que seria o score ou a nota 1, e a nota 5, né, o score 5, que seria uma situação de maior risco, certo? O score, então, da ELPO, ele varia de 7 a 35, e a premissa era que, aquela que eu contei para vocês, quanto maior o score, maior o risco. Mas tem algumas especificidades dela, né, que a gente precisa entender. Então, ela é simples. Você vai lá, na hora que você estiver na frente do paciente, o paciente vai ser posicionado na mesa, você olha para ele, olha a ELPO e vai seguindo cada item e seleciona um subitem só de cada um e soma as notinhas. Então, por exemplo, tipo de posição supina. Aí você anota lá score 1. Depois, no final das contas, você soma. E aquela nota vai ser a nota do paciente para falar se ele está numa condição de menor ou maior risco. Aqui é importante mencionar que no tipo de posição não está descrito todas as possíveis posições que o paciente pode estar, porque existem inúmeros nomes de posições cirúrgicas, inúmeras posições cirúrgicas, mas nem todas elas tinham estudos que comprovavam que uma tem mais risco do que a outra. Então, a ELPO ela só foi
organizada nos itens que tinham estudos que comprovavam uma situação de mais risco do que o outro, para que a gente pudesse ter uma hierarquização de cada subitem, certo? Então, se vocês prestarem atenção, aqui só tem 5 tipos de posição, mas é importante salientar que todas as posições cirúrgicas, elas se derivam de 3 posições básicas, que é a posição supina, decúbito dorsal, que todo mundo conhece, a posição lateral, e a posição prona, que é o decúbito ventral. Todos os outros nomes de posições cirúrgicas, elas são derivadas de uma dessas 3. Então, quando o paciente estiver posicionado numa posição que não está escrita aqui, por exemplo, posição sentada, né, a posição jackknife, né, que são outros nomes de posição, basta você selecionar a posição de origem. Então, por exemplo, a posição sentada é a posição de origem à supina, a posição jackknife é a posição de origem à lateral. Então, você vai selecionar aquela que é de origem e vai combinar com o item posição dos membros. Então, pensando na posição de origem e a posição que o paciente está, qual é a alteração dos membros que ele tem dessa posição de origem para que ele chegue o mais próximo possível dessa situação real? Então, aí você combinando, você vai ter quase todas as condições reais, né? O mais próximo possível da condição real que o paciente está. O item tempo de cirurgia, já que a gente aplica ao posicionar o paciente, a cirurgia nem começou, portanto, a gente não tem o tempo final da cirurgia. Mas todo procedimento tem um tempo estimado, tanto que é o que o anestesiologista usa para calcular, né, a dose, o tempo daquela anestesia que ele vai administrar no paciente, especialmente se for uma anestesia regional. Então, a gente tem uma noção, principalmente quem trabalha em centro cirúrgico, de quanto tempo aquele procedimento, em geral, usa. Então, a gente vai estimar esse tempo e vai selecionar. É um procedimento que normalmente dura até 1 hora, e vai encaixar aqui o paciente. Caso, quando termine a cirurgia, esse paciente aconteça alguma intercorrência, a cirurgia demore mais tempo, nós vamos adicionar essa informação. Então, por exemplo, é um procedimento que normalmente ele dura de 1 a 2 horas, mas essa cirurgia durou 6 horas. Então, a gente vai colocar esse paciente, corrigir esse score, colocar para cá, ou seja, o risco desse paciente aumentou, né? O score dele vai aumentar 2 pontos, tá? E assim sucessivamente. O item comorbidades, você deve colocar a complicação, se o paciente, vamos supor que ele tem diabetes e é obeso, você não vai selecionar as duas, você vai selecionar a complicação que tem o maior risco. Então, aqui você vai colocar o score 4 para esse item, tá? Que aí você já contempla todas as outras que são menores. Se a superfície de suporte, por exemplo, o paciente estiver com a superfície de suporte diferente do que está descrito aqui, você vai olhar para a região do paciente que está pior, a parte do paciente que não tem coxim, que está pior. Essa parte está como? Está só com o colchão convencional da mesa operatória. Então, você vai classificar esse item baseado nessa região do paciente que está na pior condição, certo? Então, cada um desses itens a gente vai selecionar um item e vai chegar numa nota no final. Essa escala, é importante ressaltar para vocês que ela é brasileira, né, fruto de uma tese de doutorado da enfermagem brasileira, né, do meu doutorado. Ela já está sendo utilizada na prática clínica com um efeito muito positivo. O processo de validação dela no doutorado comprovou que ela era válida e eficaz, né, confiável para poder julgar, avaliar o risco desses pacientes que são submetidos a procedimentos cirúrgicos, né, e é importante da gente lembrar que ela é uma escala e que ela não faz nada, né, no paciente. Se eu julgo se o paciente tem o maior ou menor risco e coloco essa nota lá no prontuário do paciente, eu não estou protegendo o paciente. O que vai fazer com que esse paciente não desenvolva uma lesão decorrente do posicionamento é o que eu vou fazer com essa informação. Então, de posse desse score, dessa nota, eu implemento uma intervenção, uma ação de cuidado, e aí aquele meu paciente, ele pode não desenvolver aquela lesão que ele tinha o risco anterior, certo? Então, é uma escala que ela foi desenvolvida aqui no Brasil, ela foi desenvolvida numa condição, numa tese de doutorado, né, do meu doutorado. O intuito dela é de facilitar, então, a tomada de decisão dos profissionais, principalmente o enfermeiro, na prática clínica, lá dentro do centro cirúrgico, para que ele possa saber quem são os pacientes em alto risco, que ele precisa fazer algo por eles, que ele precisa proteger, né? Então, ela facilita muito a prática. E hoje, ela já está sendo muito utilizada na prática clínica, e eu tenho
a felicidade de contar para vocês que ela já está sendo utilizada em mais de 70 hospitais pelo Brasil, com resultados muito positivos. Só no ano passado, no Congresso da SOBEC, nós tivemos 23 estudos que utilizaram a ELPO como um trabalho científico, né, demonstrando a sua aplicabilidade prática, revalidando, né, refazendo a sua validade preditiva. Então, nós já temos evidências, comprovações, o quanto ela é válida e confiável, né? Então, durante o seu processo de desenvolvimento e validação, nós comprovamos que ela era confiável e recomendamos o seu uso. E hoje nós temos o retorno, né? Então, essa tese foi defendida em 2014, e o primeiro artigo dela saiu em 2016, e nós estamos só há 4 anos, e hoje eu posso contar para vocês que tem mais de 70 hospitais em todos os estados brasileiros que estão utilizando a ELPO com resultados muito positivos, que está facilitando a sua prática, né? Fazendo com que esses pacientes sejam mais protegidos, porque o grande problema não é aquele paciente que vai submeter um procedimento muito longo, um transplante, né, tal, porque o nosso achismo já nos induzia a proteger melhor esse paciente, porque era um paciente que nós já achávamos que ele tinha um alto risco. Mas o problema é aquele paciente que no primeiro momento a gente julga que ele não tem nenhum risco, e ele acaba desenvolvendo uma complicação que pode interferir nas suas atividades da vida diária, né? Então, é uma condição que precisa ser modificada. Então, além dela ter um impacto na prática clínica aqui do Brasil, ela também está sendo validada internacionalmente. Nós já temos outros 5 países que já estão utilizando, então nós temos um trabalho de mestrado em Portugal, fazendo essa validação transcultural, temos 3 trabalhos na Turquia, até hoje, né? Bom, então, como que nós vamos utilizar a ELPO? Então, a ELPO, ela deve ser utilizada ao posicionar o paciente. Então, na hora que ele está lá na mesa operatória, né? Esse aqui é um exemplo de mesa operatória, para quem não conhece. E aí eu vou olhar os itens, selecionar um subitem de cada item, né? Então, eu vou ter 7 itens que eu vou, né, selecionar. Nós estamos finalizando o processo para colocar nas lojas do ELPO app, então daqui a pouco todo mundo vai poder baixar no celular, e aí vocês vão poder brincar e treinar, né, no celular, né, sobre qual é a nota que esse paciente vai merecer com relação à ELPO. Se esse score, né, ele for de 7 a 19, é uma situação de menor risco. Se ele for de 20 a 35, seria uma situação de maior risco. Então, ou seja, maior que 19, eu preciso implementar um protocolo de cuidados. Senão, como eu disse a vocês, esse paciente não será protegido e a complicação poderá acontecer. Se eu proteger esse paciente, se eu implementar o meu protocolo de cuidados, eu terei uma assistência efetiva, né, com sucesso. Como, então, eu vou interpretar? Eu já disse a vocês, 7 a 19 menor risco, 20 a 35 maior risco. Como vou implantar a utilização da ELPO na prática clínica? Então, primeiro de tudo, eu preciso implantar uma cultura de segurança. Então, eu preciso que todos os profissionais entendam o impacto negativo que o posicionamento cirúrgico pode causar em todos os sistemas corporais e que nós precisamos fazer algo por isso, né, para evitar isso de acontecer. E, além das medidas de proteção de intervenção das lesões relacionadas a posicionamento, dentro do ambiente cirúrgico, nós temos várias situações, né, que causam riscos de complicação no paciente que nós devemos intervir. Então, essa cultura não pode só ser relacionada ao posicionamento, e sim de todos aqueles riscos que eu tenho ali. Não só dentro do centro cirúrgico, mas em qualquer área que nós estamos intervindo, para garantir uma assistência segura. Então, esse é o primeiro passo, todo mundo entender que é importante. Segundo passo é conhecer as necessidades da minha população. Então, se eu tenho um protocolo de cuidados que é top lá dos Estados Unidos, não adianta eu pegar ele pronto e tentar enfiar no hospital que eu trabalho. Por quê? Porque, às vezes, os colchões, os dispositivos de posicionamento, os coxins, né, são diferentes. Então, ele não vai funcionar. Às vezes, a característica dos pacientes são diferentes, né? Então, eu preciso conhecer quem são os pacientes que eu vou cuidar. Ah, esse hospital tem mais procedimento ortopédico, tem mais cirurgia cardíaca, tem mais paciente oncológico, tem mais criança, como é? Lembrando que a ELPO, ela foi validada, né, no primeiro momento para paciente adulto, mas agora, em breve, nós teremos a ELPO Kids, né, que tem algumas modificações de características e que aí será adequada para a posição, para avaliação do risco dessas crianças posicionadas, né? Então, é importante conhecer essas necessidades.
Outra coisa é conhecer os cuidados. Todas as posições cirúrgicas, nós já temos na literatura, nós temos evidências científicas de quais seriam os melhores cuidados em cada posição cirúrgica, que isso daria também outra aula. Quem sabe uma próxima oportunidade a gente pode fazer isso, né, para que vocês possam entender melhor. Mas é muito importante eu associar isso com a minha expertise, com o material que tem disponível na minha instituição e com as necessidades da minha população. E aí eu montar um protocolo de cuidados voltado para essa população, conhecendo esses cuidados. Então, assim, só para deixar de dica para vocês, eu pus aqui uma coletânea dos cuidados básicos. Todas as posições cirúrgicas, o principal cuidado é manter o alinhamento corporal. É fixar o paciente sempre por uma área larga, bem vascularizada, sem comprimir proeminências ósseas. É garantir um número de pessoas profissionais adequados para movimentar, transferir esse paciente, para eu não ter também lesões ocupacionais nesses profissionais. É garantir que toda a movimentação dos membros do paciente seja feita simultânea e lentamente. Então, se eu for colocar as pernas do paciente em perneiras, eu preciso de 2 profissionais. Cada um pega uma perna para colocar simultânea e lentamente sobre as perneiras, né? É importante deixar todas as proeminências ósseas livres, né? Ou seja, flutuantes, calcâneo flutuante. Ah, é um tipo de cirurgia que não tem jeito do calcâneo ficar flutuante, então eu tenho outras estratégias, tem películas redistribuidoras de pressão que podem me facilitar, podem me favorecer nesse momento. As películas, elas são eficazes? Muito, nós temos estudos clínicos brasileiros, né, tem um estudo agora da Thaís da Universidade Federal de Santa Maria que comprovou a eficácia dessas películas. Só que a gente vai pôr essas películas em todos os pacientes? Não, primeiro porque elas são caras, segundo porque se eu tenho uma situação que eu consigo manter o calcâneo flutuante, isso é mais barato e isso é mais efetivo, porque aí eu tiro a pressão. Ah, é uma situação que eu não posso fazer isso? Aí tudo bem, aí eu posso me lançar mão dessa outra estratégia. Então, o alinhamento corporal é muito importante. Ó, até aqui nessa representação esquemática, que o paciente está com uma botinha feita de colchão piramidal, dentro, ó, fizeram um corte só para vocês verem que o calcâneo não está encostado em nada, porque mesmo estando com a botinha para o pé não ficar caído, né? Aqui está tendo esse cuidado da proeminência óssea do calcâneo não ficar encostando no dispositivo, prevenindo, então, a lesão por pressão. Então, é muito importante conhecer as superfícies de suporte, todas as disponíveis na sua instituição e as características dela. Então, eu até trouxe um slide aqui para vocês, para mostrar algumas delas. Então, essa aqui, que muita gente chama de colchão casca de ovo, colchão caixa de ovo, né? Da casca de ovo não tem nada a ver. Com a caixa de ovo pode até ser que ele tenha uma analogia, mas o nome correto dele, a partir de hoje, todos vocês vão chamar pelo nome correto, que é colchão piramidal. O colchão piramidal, ele tem essas espículas. Cada espícula dessa, ela tem que ter pelo menos 7 centímetros para garantir que esse paciente ele vai ter uma diminuição da pressão comparado com um dispositivo de espuma como esse que não tivesse essas espículas. Então, se a ondinha, né, essa espícula, essa pirâmide, ela for menorzinha, tanto faz você colocar um colchão de espuma do mesmo material reto, como da ondinha menorzinha, que ele vai estar acontecendo a mesma coisa, porque na hora que o paciente deita, ele arreta. Bom, nós temos alguns colchões que são de ar ou que são de água, que eles podem se furar durante o procedimento. Então, eles não são indicados para o uso dentro do centro cirúrgico, porque se fura um dispositivo desse a ar ou a água, o paciente vai ficar numa superfície reta e não vai diminuir a pressão exercida nos tecidos. E nós temos esses dispositivos aqui bonitos, laranja aqui, que são de viscoelástico, de gel de viscoelástico, né? Então, o gel de viscoelástico, ele é o que a literatura nos traz hoje, que são os dispositivos estáticos que melhor reduzem a pressão de interface tecidual. Então, seria o material mais indicado, mesmo porque a gente consegue fazer a desinfecção da superfície deles, né? A limpeza e desinfecção. O de espuma, ele é descartável, porque eu não consigo fazer limpeza e desinfecção. Se eu lavar, essa espuma pode perder a densidade original dela, e perdendo a densidade, eu perco essa capacidade de reduzir a pressão, né? Temos que ter cuidado também com outros dispositivos. Olha esse aqui, que lindo. Parece que é lindo, né? Brilhante e tal. Mas, às vezes, ele é um dispositivo rígido. Se ele é rígido, ele vai aumentar
pressão de interface tecidual. Então, eu preciso conhecer as características da superfície de suporte no que diz respeito. Qual é o material que ela é feita? Ela é de espuma? Ela é de viscoelástico? Ela é de silicone? Ela é de plástico? Ela é do quê? Né? Essas aqui são as faixas, as rodilhas que a gente faz com faixa e campo, né, para colocar aqui na região occipital. Ela é efetiva? É melhor do que nada, mas se eu tiver um outro dispositivo, por exemplo, de gel de viscoelástico, seria melhor. Mas eu não tenho nada, é melhor eu colocar ela do que deixar a região occipital do paciente ficar em contato com a mesa. Então, o objetivo da rodilha é garantir que a proeminência óssea da região occipital da cabeça do paciente não fique em contato com a mesa, ou seja, ela fique flutuante, igual a ideia do calcânio lá que eu mostrei para vocês. Então, eu preciso saber esse material, preciso saber a sua capacidade em redistribuir ou em reduzir essa pressão de interface tecidual. Preciso saber se essa superfície de suporte é lavável, eu posso reutilizar ou não, ou se ela é descartável. Isso tudo vai interferir no custo. E quando eu for montar um protocolo, eu preciso ter esse conhecimento para eu corretamente indicar a melhor superfície de suporte para o meu paciente, tá certo? Isso aqui também dá até uma outra aula e que vocês que estão estudando feridas e, em especial, lesões por pressão, vocês precisam dominar isso, tá? Então, todas essas características de envelopamento, né, de redistribuição de pressão, né, tudo isso vocês precisam dominar. Bom, além disso, nós precisamos, né, posse de tudo isso, eu já tenho a cultura de segurança impregnada em todos os profissionais. Eu conheço os dispositivos, as superfícies de suporte. Eu conheço os melhores cuidados de cada posição cirúrgica. Eu sei as necessidades da minha população, então eu tenho tudo que eu preciso para montar um protocolo de posicionamento, certo? Então, dessa forma, de posse desse protocolo, eu preciso treinar os meus profissionais. Então, entendeu que não é simplesmente, eu recebo muita mensagem em inbox no Instagram, né? Depois eu vou passar para vocês o meu Instagram, que eu dou muitas dicas lá. Eu recebo muita mensagem, falo assim, professor, eu queria implantar, principalmente de profissionais, queria implantar a ELPO no meu hospital. Implantar a ELPO é muito fácil, você pega ela, leva lá para a sala de cirurgia, avalia os itens e soma e dá uma nota. Em 1 segundo você implementa, mas implementar uma estratégia de cuidado, de prevenção de lesões de posicionamento que inclua a avaliação de riscos, depende de tudo isso que eu mostrei agora para vocês. E aí treinar esses profissionais seria a cereja do bolo para garantir que a estratégia será eficaz. Somente avaliar o risco não funciona. Eu preciso ter um conjunto de ações para prevenir essas complicações de acontecerem, especialmente as lesões por pressão. Bom, imprescindível uma comunicação também, né, pessoal? Entre os profissionais, como eu já disse, lá dentro do centro cirúrgico, com a clínica de origem e a clínica de destino desses pacientes cirúrgicos. No caso aqui, ó, imaginem vocês que é um procedimento cirúrgico que vai durar só 2 horas, que é um tempo pequeno, né? É um tempo que não é tão perigoso, né? Mas se a gente olhar lá na ELPO, vai estar score 2. Mas imagine que ele fica lá no pré-operatório, um tempo esperando, numa cama que não é adequada, depois ele fica numa maca que é mais dura ainda, né? Aí depois ele vai lá para a mesa de cirurgia, fica lá as 2 horas, depois na sala de recuperação pós-anestésica, ele tá meio grogue, alguma coisa, e ele fica mais um tempão lá, e depois ele vai ser levado lá para a clínica de destino dele, lá na enfermaria, e fica mais um tempão, tudo na mesma posição. Vocês concordam que o tempo naquela mesma posição cirúrgica ele vai ser muito aumentado? Mas se eu tiver uma ótima comunicação entre o centro cirúrgico, a unidade de origem, a unidade de destino desse paciente, eu posso combinar desse paciente no pré e no pós-operatório ficar em posições distintas da que ele vai assumir no intraoperatório. Assim eu reduzo esse tempo e com certeza eu reduzo o risco desse paciente desenvolver, por exemplo, uma lesão por pressão, certo? Então, para eu ter um sucesso da minha assistência, eu preciso entender que lá dentro do centro cirúrgico, o posicionamento cirúrgico ele tem um impacto negativo em todos os sistemas corporais. Eu preciso proteger esses pacientes de todo esse impacto. Avaliar os riscos é uma situação imprescindível para que eu possa delinear ações de cuidado que sejam realmente efetivas para aquele meu paciente, para que ele possa minimizar esses efeitos adversos dessas posições,
né? E como consequência, os eventos adversos disso, né? Uma lesão por pressão, um braço que fica sem movimentar, né? Todas as outras complicações que são decorrentes desse procedimento. Assim, eu vou conseguir o sucesso e a excelência dessa assistência, certo? Então, eu gostaria de ter plantado essa sementinha em vocês e que todos vocês, essas foram as referências que eu utilizei para essa apresentação, e que todos vocês sejam a redoma, né? Que protejam os seus pacientes, né? E que cuidem deles da melhor forma para que eles não sejam agredidos, nem que chegue, né, a alguma complicação a acontecer. Então, sejam esse instrumento para modificar a situação desses pacientes e para que eles saiam desse procedimento muito melhor do que eles entraram, com o problema cirúrgico resolvido e sem mais nenhuma herança desse procedimento que ele será submetido dentro do centro cirúrgico. Tá certo, pessoal? Aqui está o meu contato, meu e-mail, meu WhatsApp, e aqui é o meu Instagram, que eu vivo postando coisas interessantes, faço lives que faz parte do projeto do meu grupo de ensino, pesquisa e extensão em prática baseada em evidências, então vocês vão gostar muito, e estou à disposição também por esses canais, para qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Olá pessoal, voltei. Quero agradecer imensamente a professora Camila por essa aula maravilhosa e nós da LCF estamos honrados com a sua contribuição na nossa jornada. Bom, agora eu tenho uns recados para vocês, ouvintes. Fiquem ligados nas palavras-chave que irão surgir ao decorrer das nossas aulas. Vocês precisam anotar pelo menos 4 delas para receber o certificado. As demais informações sobre a certificação estarão na descrição do vídeo. No dia 21/11, nós vamos estar realizando uma live no nosso Instagram da LCF para retirar as dúvidas que surgiram ao decorrer dessas aulas. Então, deixamos também o link do formulário de dúvidas na descrição do nosso vídeo. Corram lá e preencham. Também vamos estar realizando no dia 21 os sorteios que nossos patrocinadores gentilmente separaram para vocês. Então, vocês não podem perder, viu? Quero agradecer vocês por estarem nos acompanhando nesse dia e fiquem ligados na nossa programação. Até logo, pessoal!